Imagine um cenário de caos. A primeira coisa que você quer fazer é sumir dali. A sua vida está em risco e é necessário dar uma direção. No primeiro momento, todos os canais de sobrevivência e preparações, inclusive o meu, trata temas desse sentido com umas simulações. Algumas simulações estilo branda, né? Uma ida numa mata, um campinho mais extremo. No entanto, aquela coisa tá para vocês aqui, vamos fazer aqui um comentário, uma vamos fazer uma análise bem aprofundada de um vídeo que eu achei bem interessante sobre uma simulação do caos. E o vídeo que nós vamos analisar foi criado pelo Vitali Vitruk, né, que é conhecido como Samuel Stey, acho que é isso. E ele é um português, tem vários vídeos muito bacana de falando sobre preparação. O conceito dele é a mente e o corpo. Ele faz parte do curso, então tem uma diferença muito grande na preparação dele. Eu acho muito interessante isso. E com todo o sucesso que ele fez no Instagram, ele abriu aqui um canal no YouTube com um pouco mais de 3.220 inscritos. Não condiz com o profissionalismo que ele traz, né, para áreas sobrevivencialistas e preparação. Ele criou aqui 3 vídeos que eu achei muito bom e é no qual nós vamos analisar, que é justamente os 3 vídeos em que ele simula um colapso social, e nós vamos analisar eh, todo esse contexto aí de que ele passou, dando dicas do que ele poderia fazer ou não. Vou estar marcando ele aqui, vou estar marcando o Vitali aqui no canal. Caso ele não goste desse vídeo, possivelmente ele vai pedir para retirar, mas estou fazendo aí com toda o profissionalismo da área pede, para que você, meu caro leitor, meu caro inscrito, tenha o melhor do entretenimento e conhecimento. Pessoas perdidas em busca de respostas. O Maior conflito na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Problemas meteorológicos, né? Deixando aí muita incerteza. Portugal vai fechar todas as escolas porque o país atingiu um novo recorde de mortes. Donald Trump ordenou que submarinos nucleares Se será que o mundo passa por uma ação de recarga completa? a ideia geral de como pode ocorrer um colapso. E é importante entender que cada país, cada região pode ter algo que vai levar a um caos e uma ação ou outra não vai se encaixar na sua preparação, ok? Muito rápido. Determinada direção para cidades do nosso inverno. E dependendo da gente, tinha de falar que conseguir escapar. Pessoal, são 1h17 e o objetivo agora é sair do Monte Lima o mais rápido possível e passar a noite em algum lugar mais protegido que eu consigo encontrar. Ok, estou aqui na Figueira, preciso dar mais um pouco para descer aqui e chegar em monte aqui, que olha, eu vou passar a minha noite. Esta simulação no plano social tem 4 principais desafios. Energia, que é a única forma de acabar os meus meios, comunicar a sala, ideia sobre o comida, como os recursos são eliminados sem fazer as viver o direito da direção da oportunidade. Água, não beber nem tirar água, para água para levar com uma bebida para uma tarefa de borrosa. E segurança. O objetivo é garantir que a exposição ao ambiente seja mais atrativa ou sem embora gerar cara ao nosso. Por isso é importante ser um plano bem estruturado que é sem um improviso. Ali não é fácil subir, tentar abrir uma altura aqui e chegar a algum lugar onde consigamos manter. E a grima, vou olhar se vou ficar mesmo aqui, a minha mente direita, e estou bem escolhido, vai ser mesmo difícil acesso para chegar de mim. Esta noite provavelmente será mais difícil, tendo em conta que acabei de sair de uma cidade e tive que desenrascar com o melhor local que conseguisse encontrar os relógios. E, pô, eu não tirei-me muito inclinado, mas pronto, é o que eu terei para hoje. E tento deixar já a minha mochila preparada para, seja necessário pegar nela e simplesmente arrombar.
Primeira ideia, muito boa iniciativa. Quero fazer algo aqui também. Aqui no canal a gente sempre conta justamente com preparação sobre vivencialismo. Já trouxe aqui as minhas caçadas de javali, alguns acampamentos. No entanto, o foco vai mudando, né? Mas eu posso trazer algo nisso quesito aqui para vocês. 2 minutos, nesses primeiros 2 minutos e 41 segundos, introdução ótima do tema, entendi todo o contexto, sei que ele vai sair de um ponto A a um ponto B. No entanto, ele não mostrou o que ele tinha na preparação na mochila, isso foi um ponto negativo. Outro, entendi que ele quer sair como se nada, como se ele tivesse sido pego de surpresa. Ok, muito bom. No entanto, dependendo de situações, assim que você sai, né, de uma situação, ou você tem uma certa normalidade, você tenta se readequar para que você consiga durar mais tempo. Vou introduzir isso ao pouco aqui no canal, no vídeo, tá? Ao poucos vou estar colocando isso no vídeo. Mas eu quero deixar aqui, nessa iniciais aqui, ponto positivo muito bacana. Ele possivelmente já baixou toda um mapa offline para ele no celular, que é uma forma aí de você ter a sua localização digital. E ao longo do trajeto ele também imprime, né? Ele imprime o seu mapa, vendo da onde ele vai sair para onde ele está indo. Isso aí é bacana. No entanto, ele não vi que ele se preparou com o alimento. Ele não mostra, né? Apesar que ele coloca aqui que 4 pontos, né, que ele precisa colocar, ele de uma certa maneira já estava preparado, porque ele tem uma core bake, um painel solar, ele tem um filtro de água, que possivelmente numa situação corriqueira, você não está carregando isso com você todo dia. Tá? Mas são pontos, tá? São pontos que podem ser aí minimizados. Quero a sua opinião sobre isso daí, beleza? Então ele fez aí a sua caminhada noturna, que é um outro ponto muito de risco, principalmente em terrenos acidentados, como ele correu em perto de riacho, locais aí são muito perigosos, principalmente à noite. À noite é muito perigoso. Não, é porque à noite diminui a sua visibilidade daquilo que você está vendo. Às vezes tem um animal ao seu lado e você não percebeu. Isso é um ponto aí que é importante você estar sempre prestando atenção. Aqui, que eu achei bem bacana dele, foi que ele colocou. Cadê? 4 itens, ele colocou 4 itens aqui como necessário para que eles cheguem à sua base: energia, comida, água e segurança. A energia, para que ele consiga utilizar o celular, ver pontos de orientação. Comida, ele deixou exemplificado que vai estar procurando a comida no trajeto, algo que muito difícil de ocorrer. A maioria dos locais não tem frutas nativas ou frutos que você pegue no meio do caminho. Água também, tirando dependendo do trajeto de um ponto ou outro, se você tiver 2, 3 riachos ou córregos, é bem difícil, você já está traçando para que você reponha a água nesse período. E a segurança, eu não vi ele em nenhum momento com armamento, com uma arma branca. A segurança, somente por estar tentando ser invisível, não é válida, tá? E principalmente quando ocorre um colapso generalizado, você vai ter várias pessoas encontrando essas pessoas ao longo do seu trajeto. E isso pode acrescentar disputa por aquilo que você tem, né? Então,
É preciso levar isso em conta. Nesses 2 minutos aqui que a gente comentou, ele chegou num local, num aclive, né, num barranco, se escondeu no meio do mato e removeu toda a roupa. E foi dormir no saco de dormir. Eu não faria isso de hipótese alguma. O que eu poderia fazer uma varredura no local onde eu vou deitar, para ver se não tem animais peçonhentos, ou até mesmo os insetos. E se não fazem trajeto, né, com bichos noturnos, se eu não vejo nenhum tipo de trilha. Eu mudaria a roupa, para deixar essa roupa que eu utilizei suada secar, e trocaria por uma nova. E não faria essa não me despiri não ficaria despido como ele ficou. Não sei se vocês pensam, né, apesar que tudo bem, ó, puta, tá com shape da hora, tudo, não sei, não é nem isso que ele tentou mostrar. Em nenhum momento ele faz essa alusão, mas você não, principalmente se você está pensando que você está num colapso, você não pode ficar se despindo no ambiente, principalmente num ambiente que você não conhece. Principalmente num ambiente em que você está ali exposto. Se precisar sair correndo, você vai sair só de cueca. Ou até mesmo, dependendo da variação da temperatura, você pode ficar gravemente doente. Então esse é um ponto aí a se levantar. Por isso, quanto menos tempo fico exposto, a probabilidade de acontecerem imprevistos diminui. Como eu estou perto das estradas movimentadas, eu decidi contornar as... Bom, ponto positivo, ele ficou próximo às vias principais, mas ele optou por o acesso dele por vias secundárias. Isso é interessante, tá? Nesse momento, nós não vimos ele se alimentar corretamente, nem se hidratar. A hidratação é um ponto principal. Mesmo que você faça o racionamento da água, às vezes é melhor você se hidratar bem logo no começo, do que ficar particionando a sua hidratação ao longo do dia. evitar pessoas do que se fosse numa situação mesmo de crise extrema. Lugares de descanso devem estar marcados no mapa e avaliados no local se é seguro parar. Mas este tipo de exposição às áreas abertas deve ser evitada, a não ser que tenhas a certeza que estás numa zona segura. E se surgir algum perigo, estarás preparado para reagir. Mais um ponto negativo, né? Um ponto aí de observação. Em uma situação de colapso, você não vai arrancar toda a sua roupa e deixar todos os seus bens, tudo aquilo que você precisa para sobreviver, mesmo que seja escondido, você não tem a visão total do seu ambiente. Uma que você está se colocando totalmente à exposição e à mercê de terceiros, caso venha a ocorrer. Esse tipo de situação eu evitaria ao máximo, tá? Ou de uma maneira em que eu iria para uma parte oposta, né, de trilhas fáceis, para que dê tempo de me refrescar, né, e dê tempo de eu me restabelecer para fazer aí um combate, uma fuga, uma invasão, né, de pessoas terceiras que possam aparecer. Esse tipo de ação eu não faria e não recomendo. Lembrando, não estou criticando, estamos avaliando aqui situações romantizadas da verdadeira. Da frase do Abraham Lincoln: se eu tivesse apenas 8 horas para cortar uma árvore, gastaria 6 horas afiando o machado. Por isso, mesmo que esteja bem, eu devo fazer pausas estratégicas. E a minha rota deve estar pensada para conseguir aproveitar os recursos da natureza, como a água e a comida, sem abdicar da minha segurança. Cometi o meu primeiro erro. Estou a passar nas estradas onde tem muitos carros. Já passei por muitas pessoas. E isso numa situação de um colapso não se pode fazer. Ao passar nesta área, eu deveria ter passado para essa. Outro ponto que eu quero levantar e ressaltar é a desidratação é muito grande. E insolação também.
principalmente para longas caminhadas. Então é interessante que você não fique sem roupa. A insolação, queimadura do solar é grave, pode te causar febre, dores de cabeça, vá ficar sem a camiseta ou uma proteção um pouco mais adequada para se proteger do sol. A mesma coisa pode ocorrer também no inverno ou na situação oposta. Então é importante você evitar de ficar ou de camiseta ou até mesmo sem nada, principalmente se você está numa questão tão crítica, você não pode ficar à mostra totalmente, não é? Você tem que jogar também com uma ilusão, caso, nesse caso que ele está falando que pode cruzar com pessoas, só esse ato dele estar sem nada, a pessoa via que ele não tem nada para sua segurança, ele é muito mais fácil de ser rendido do que se ele tivesse com uma camiseta, uma blusa, algo que pudesse mostrar algum volume para que ele possa ter aí algo para barganhar nesse inteirinho, né? Nesse meio tempo. Mais calmas, a vontade para descansar é maior, mas essas zonas podem ser as mais perigosas para relaxar. Pensa comigo, qualquer um numa situação de desespero consegue chegar nessas zonas mesmo sem recursos, e o problema é mesmo esse. Essas pessoas serão capazes de tudo para acabar com o sofrimento delas, mesmo que isso signifique prejudicar alguém. Não é que elas sejam más pessoas, mas elas têm uma família para... Ele não está se alimentando corretamente e ele está encontrando bastante água pelo trajeto, isso é perfeito, mas ele não está tomando a quantidade necessária, no mínimo de 2 a 3 litros de água por dia, e dependendo da situação de esforço, no caso ele está fazendo bastante esforço físico, é necessário aí redobrar essa atenção na água, pois quando você está desidratado, um dos primeiros sinais que você vai encontrar vai ser cansaço, dores musculares e dor de cabeça. Preste atenção nisso. Estou a atravessar agora. Epá, as pessoas aqui são muito mais abundantes no sentido dos recursos. Eles estão mais preparados do que as pessoas das cidades, por isso não te vão atacar pelos teus recursos. No máximo eles vão defender aquilo que eles têm. Mas não contes com isso. Os humanos são bichos muito estranhos. A única coisa que nos distingue dos animais é o facto de criarmos regras. Foi o que nos levou a quebrar a lei natural da sobrevivência. Hoje confiamos até que se prove o contrário, mas se o sistema falhar, teremos de desconfiar. Agora são 7 horas, o ideal seria mesmo procurar já um local para passar a noite, mas como eu estou tipo a 10 km de um local onde eu sei que é seguro, eu acho que vou mesmo forçar essa caminhada, que deve ser por volta de 2 horas para chegar lá. Mas pronto, estou aqui um bocado a sofrer, que já andei mais do que deveria neste primeiro dia e pronto, já estou cheio de mazelas. Estou a ver engraçadas, estou com bolhas nos pés, estou pisado em algumas zonas, mas pronto, é o que é, faz parte. O ponto que eu bloqueei para vocês, no primeiro momento da evacuação, dessa simulação dos Samuras, até esse momento aqui, você percebeu que ele não fez uma quantidade de distância que ele deveria fazer por dia até chegar no seu objetivo. Então, por ele não ter avaliado a necessidade de uma melhora nas vestimentas dele, ele já conta com bolhas no pé, assaduras entre as pernas, cansaço físico, já está extremo, porque ele também não está conseguindo repor as calorias necessárias para esse trajeto. Ele está se alimentando de frutinhas durante o trajeto. Consumiu bolachinha. Então isso daí não vai atuar como uma melhora de energia como deveria numa situação normal. Isso é para você ver que muita gente romantiza a preparação, romantiza o sobrevivencialismo, romantiza o sobrevivencialismo. Como você coloca uma simulação quase real, porque está tendo que caminhar. Isso aí não tem como você escapar. Você não sai ileso dessa caminhada. No final do vídeo aqui eu vou mostrar para você o que eu faria antes de sair. Então, fique ligado.
no final do vídeo. Me acompanha até o final. Primeira vez que me estou a sentir levemente desorientado. A mim parece neste momento que eu estou aqui por causa das placas que dizem Soares por ali, mas aqui também tem 2 caminhos. E na minha cabeça eu estou aqui nesta curva. Mas se eu estiver aqui, eu tenho que atravessar aqui para não ter que fazer esta volta gigante para chegar até Soares. Assim posso fazer já este corte. Mas eu não tenho certeza, eu vou ter que arriscar. Eu queria estar lá às 9 e faltam 40 minutos e não sei o que fazer. Eu acho que vou mesmo só arriscar ir por aqui e já sei. Está meio duvidoso este caminho, mas voltar para trás não volto. A falta de alimentação e até mesmo o estresse coopera para a confusão mental. Então, estresse, cansaço, falta da alimentação contribui para a confusão mental, né? E você se perde um pouco da onde você está, porque se você viu no mapa, ele estava praticamente a 10, 15 quilômetros de diferença da onde ele pensou que estaria. Olha só, aqui ó, ele coloca que deveria estar aqui, mas ele está vendo que está aqui. Então, um pedacinho disso aqui são mais ou menos uns 10 quilômetros, uns 8, 5 quilômetros, né? Não sei em que escala que está esse mapa dele aqui, mas eu colocaria ali uns 5 quilômetros de diferença. Então ele está se achando num ponto, ele não se visualizou aos pontos de observância do mapa. Ele poderia já ir sinalizando onde ele já passou. Isso já ajudaria bastante ele nesse ponto. Ele está aqui na frente de barcas indicadoras que para um determinado local é 1,1 km e para voltar para Lindoso seria 16 quilômetros. Então possivelmente ele se perdeu um pouquinho aí e arriscou. Nunca arrisque se não tiver certeza de que você vai conseguir se manter nesse ambiente duvidoso. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não tenho que me arriscar? Não. Veja se você está com as suas forças boas para que você não entre dentro de uma situação, principalmente de terrenos no meio do mato. Pode ter buracos, pode ter várias situações em que você pode quebrar a perna, torcer a perna, o pé. E isso no meio do nada, se ninguém vai te achar, você vai se ferrar, beleza? Tudo certo? Agora eu levo para trás nos outros. Um ponto bem interessante aqui, que eu vou deixar. Um ponto bem interessante que eu vou deixar. Isso é um vídeo que eu queria fazer faz tempo sobre esse tipo de ação. Dentro do meu kit, tenho um repelente para animais. Ele tem um apito ultrassônico em que ele repele animais, cachorros, por um período, numa certa distância. Veja só, esse cachorro está de boa, mas poderia ser um cachorro feroz. Isso iria drasticamente machucar ele. Ele não tem um facão, não tem um galho, uma lança, um porrete, não tem nada para se fazer entre o seu adversário e ele. Se esse cachorro viesse correndo do jeito que veio, com ferocidade, ele estaria machucado. Então vai aparecer aqui para vocês, ó, o link aqui, para vocês verem se vale a pena ou não ter no seu kit DC um repelente anti-cachorro. Querido amigo, bom, deu certo. Agora vou ver quanto tempo é que eu demoro para chegar lá ao ponto onde eu tenho que chegar. Eu já conheço muito bem isto, mas não me estou a orientar a nível de tempo. Devo demorar uns 20 minutos, talvez pouco mais.
às 9 horas já não chego, que faltam 5 minutos, e o meu corpo está a pedir para desligar. Eu até estou a sentir mal-estar. Bem, mas não é agora que eu vou vacilar. Eu sei que vocês não conseguem ver nada, mas é mesmo para vocês perceberem que eu estou a fazer este trilho sem luz e o objetivo é mesmo esse. É chegar ao local sem deixar rastro visual. Um perigo desnecessário. Se você quer, se você precisa percorrer distâncias noturnas sem ser visto, mas você precisa ter uma iluminação. É por isso que é necessário você ter lanternas com cores vermelha, azul. Elas diminuem a incidência de que outras pessoas vejam essa luz, né, do que a luz branca, e você consegue ver o ambiente em que você está, né, no primeiro 2, 3 metros, você consegue validar esse ambiente. Num momento desse, ele pode cair de frente com uma cerca, de arame farpado, vai se machucar, pode tropeçar. Então, essas situações, ele se colocou muito em risco. E lembrando, ele é um atleta, né? Ele tem um condicionamento físico muito melhor que muita gente, porque para você fazer parkour, né, explosão muscular, força de pegada, ele tem de sobra, bem mais do que qualquer pessoa normal, sem treino. É o que eu estou querendo dizer aqui. Então, assim, ele se colocou em perigo mesmo. E é isso que você tem que evitar. No seu kit, é sempre necessário você ter uma luz alternativa para que você possa não ser visto, tá? E a luz vermelha ou a luz vermelha ou azul ajuda nessa questão no meio do mato. Vai aparecer aqui para você, ó, caso te interesse, o link para aquisição desse tipo de lanterna. Foi mesmo. Eu não sei como é que vou passar ali no meio, aqui por ali. Bom, vamos lá. Isto não é muito fixe fazer com flash na cara. A parte boa disto é que a probabilidade de passar para alguém vai ser bem menor. Que regatas, que isto ainda continua assim. Tenho que tirar as flash, não consigo ver nada. Eu vou apontar para a frente. Já passei, agora vou só seguir o trilho até chegar. E a torcer o tornozelo agora. Veja só, ele já está fadigado, cansado, não está se nutrido. Essa garrafinha de água dele não está sendo uma quantidade razoável para a hidratação. Você viu que está cansado? Não percorra mais nenhum centímetro. Não é nem 1 quilômetro, nem 1 metro. Avalie o ambiente e descanse. Porque na canseira, no estresse, na fadiga, você não vai estar prestando atenção corretamente. E isso pode ocasionar situações de lesões, torcicolos, várias coisas, né? E outra, ele ainda está sem camisa. Não tenho nada contra, mas ele não está se protegendo. E se ele passa por uma árvore que tem espinho, ou algumas espécies de galhos, ele vai ficar todo arranhado, vai ficar todo machucado, mais mais um problema para ele, né? Então, não, nesse tipo de situação, evite fazer o que ele está fazendo. Pessoal, botas assim como estas, elas são mesmo para evitarem as torções, ok? É um bom investimento. Eu este aqui encomendei no uniforme, vai estar a aparecer agora na tela. Epá, aconselho. Nunca se deve chegar ao local onde se vai passar a noite depois de ficar escuro. Para além de ter menor visibilidade, estou mais vulnerável aos perigos que podem surgir. Ah, ah. Ai, os meus ombros. Bom, são 9h29, mas se não fosse aquelas adversidades todas, estava cá talvez 9h15. Fiz um banho. Ai, meu pescoço. Eu ia tomar banho agora. Ah,
mas estou com calafrios. Quando sentes doente, sentes isso? Ou então o meu banho vai ter que ser toalhitas. É isso, pessoal, extremamente importante. Toalhitas com vocês. Vimos ali que ele está fazendo sua asepsia, né, sua limpeza, com toalhinhas, porque ele não está conseguindo, descer para tomar um banho no riacho. Você escutou o fundo que ele está perto do riacho, ele está seguindo o riacho. No entanto, ele está tendo muito calafrios, né, ele está tendo o calafrios, está sentindo dores nos ombros, está sentindo todo um cansaço. Esse cansaço se deve por quê? Vamos analisar o calafrio. O calafrio nada mais é do que contrações musculares que é uma resposta, né, que é uma resposta ao frio e febre. Pensando que uma resposta, né, de contrações musculares por causa para gerar calor. O corpo está sentindo frio, então se contrai rápido para gerar calor. Isso pode ocorrer por causa da mudanças bruscas de temperatura que está ocorrendo, porque ou ele está no ambiente aberto tomando sol direto, sem nenhuma proteção, sem nenhuma cobertura. Isso é importantíssimo você ter. Sempre lembrar, preciso de uma cobertura, preciso de uma proteção, nem que seja uma toalha em cima do seu corpo, em cima da cabeça, que passa para o corpo. Você vai sofrer a incidência do ambiente. Então, esse calafrio está sendo uma resposta do corpo, porque ele está se contraindo, porque ele está com frio. Ele pode estar tendo também inícios de uma febre, porque ele está ficando muito tempo no sol, não se alimentou corretamente, não se hidratou corretamente, porque aquela garrafinha é mais ou menos uns 500 ml, e 500 ml, para quem está fazendo uma grande caminhada, não é nada. Se ele tomou 2, 3, foi 1,5 litro abaixo do normal. Num período de uma situação normal, ele já está debilitado, né? Ele já teve, então recapitulando juntamente aqui, assaduras na perna, bolhas no pé, queimadura no ombro, e agora ele está com pouca alimentação e pouca hidratação. Então isso vai de conta com o que ele está ocorrendo agora. Esses calafrios possivelmente são sinais de uma possivelmente febre que ele vai estar começando a ter. Ele está com níveis baixos de açúcar e que é, então é preciso prestar atenção para não ser o seu primeiro inimigo é você mesmo. Então, se você não tiver o conhecimento de fazer algo, de se preparar, possivelmente você vai ser rendido por você mesmo. Conseguiu entender? Entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Que na falta da preparação ou na falta do conhecimento, ele está tendo dificuldades físicas. Não está tendo nem externa. É físico, está acontecendo com ele. Cansaço, estresse, queimadura no corpo, devido à exposição do sol. Cansaço mental, desorientação, né, o mental, porque não está se alimentando, frio. Então são vários fatores que já delimitam. Se ele conseguiu chegar até um determinado local, em 2 dias, quer dizer, que ele passou dormindo, né, vai dar agora a segunda noite que ele vai dormir, isso já, numa situação de crise, ele não estaria apto para combate algum. O que eu estou a fazer, pessoal, não é nada aconselhável de andar tantos quilómetros sem comer, mas eu queria mesmo simular essa situação extrema, como se eu precisasse chegar mesmo aqui o mais rápido possível. Então, fiz questão de me esforçar e fica também de exemplo como é que podem ficar, se não pior. Bom, então ele exemplificou que ele queria realmente, numa situação dessa, ele procurou essa ação. Mas, se você pegar isso como base, você vai evitar isso.
Se for passar e fazer uma boa caminhada, faça uma boa refeição. Se você dentro de uma situação você consegue ter uma certa normalidade antes de sair, siga com essa normalidade. Saia com alimentação, água, tudo certo para que você, no longo do trajeto, não se sinta tão debilitado. Porque o que que ele vai fazer agora nessa situação em que ele está extremamente debilitado e ainda não chegou no local que deveria chegar? Outro ponto, o que faltou aí foi a habilidade, né, sobrevivencialista de fazer os seus próprios talheres ou criar seus próprios utensílios. Pegou um galho aí de qualquer jeito e está fazendo a sua alimentação sem esquentar. Outro ponto interessante, toda refeição quente faz uma mudança no corpo tremenda. Sempre opte por esquentar a sua alimentação, de fazer aquele pequeno ritual para que você possa recuperar a sua força. Eu nem sequer achei que ia ter que usar o SOS, mas vai ter que ser agora. O chocolate é bom para energia rápida e levantar o ânimo, por isso vai ter que ser. Estou a tentar buscar o máximo de nutrientes que consigo. A maçã tem que se comer toda. Numa situação real, eu iria priorizar a segurança em vez do meu bem-estar, mas como não é real, eu vou priorizar o meu bem-estar para garantir que amanhã esteja minimamente bem. Então eu vou deixar isto tudo desorganizado. Veja só, ele está se contradizendo aí. Lembrando, não estou questionando, mas estamos dialogando. Nesse momento ele entrou numa contradição, porque ele viu que ele está debilitado e agora ele vai preferir o seu bem-estar físico do que proteção e segurança. Você nunca deve deixar de priorizar aquilo que você colocou como prioridades. Nesse momento aí, se ele tivesse uma lanterna luz vermelha ou até mesmo azul, iria minimizar, né, mantendo a segurança dele naquele período, naquele local. Se você ainda tiver a luz azul, você ainda consegue identificar se tem insetos, escorpiões, hum, até mesmo cobras naquela área que você se encontra. Outro ponto, ninguém externo iria ver se não tivesse no máximo 2, 3 metros ali da onde você está, do que utilizando uma luz branca. Agora o que que ocorreu? Ocorreu que ele necessita de caloria. Ele poderia estar numa situação totalmente diferente se ele tivesse utilizando os recursos que ele tinha ao longo do período. Você não espera ficar debilitado para depois tentar se recuperar. Você se mantém ativo, operacional ao longo da sua caminhada. Porque se você chega no ponto onde ele chegou agora, acabou numa situação real. Buscou a simetria. E eu vou levar apenas o essencial para onde eu vou passar a noite. Se fosse noutra situação, teria que fazer o esforço de arrumar isto tudo. Custe o que custar. Então, o essencial que eu vou levar vai ser o saco de cama, os primeiros socorros, tem lá o Brufen, caso seja necessário, o poncho, caso seja necessário, Bepantene, caso seja necessário. Eu esqueci-me de algo extremamente importante: água. Eu não vou mostrar as virilhas para o vídeo, né? Mas isto está muito feio. Bom, ao menos eu aqui estou confortável e minimamente seguro. Espero que amanhã esteja melhor. Ok. Eu não vou arriscar. Eu vou tomar um Vodafone. O meu corpo não está. Olha lá, acabou de comentar.
se levou o corpo a um extremo, ele não se precaviu, ele não se, durante o período, ele não se alimentou corretamente, está desidratado, está com frio, tendo calafrios e possivelmente febre e dores de cabeça. Foi aqui que acabou de fazer agora, tomando um remédio para dor de cabeça, um ibuprofeno, justamente para ver se corta o início de uma infecção, tá? É necessário validar certos pontos. É isso que sempre trago aqui no canal. É um ponto de estudo tremendo acompanhar esses vídeos, tá? Mas olha o risco em que ele se colocou. Não pense em você fazer isso sem acompanhamento profissional, pessoas qualificadas ao seu lado, tá? É importantíssimo você ter essa noção, beleza? Daqui 15, 20 minutos devo estar melhor. Até amanhã, pessoal. Quando estive nas Forças Especiais, disseram uma frase que nunca mais vou esquecer: o país que se deixa apanhar não merece viver. No contexto que foi, eu percebi que quando os tempos estão difíceis, o mundo não tem lugar para fracos. Finalizamos aqui a nossa primeira etapa do vídeo. Se vocês gostaram, quiserem que eu faça a avaliação do segundo e terceiro episódio, deixa um like aqui no canal para ajudar o canal a se desenvolver, a crescer. Pense em se inscrever aqui. Se inscreva agora, porque você vai estar me ajudando a crescer o canal e a trazer muito mais conteúdo de sobrevivência e preparação. Outro ponto que eu gostaria de estar trazendo é que vou deixar com você algumas ideias do que eu faria no início de um colapso. Lembrando, vou tratar como eu sozinho, não vou colocar filho, esposa nessa questão agora, tá? É como se eu estivesse sozinho. Então eu vou mostrar para vocês a minha, a minha mochila, o que eu levaria, tá? E principalmente o que eu vestiria. Vamos lá?